Seguilovers. Mais uma live aqui no canal, brincadeira. Mais uma live aqui no canal. Na nossa, hoje falamos de amor. Sejam muito bem-vindos, todo mundo que já tá entrando aí. Olá, Duda. Jamile, todo mundo aí chegando. Luan, Yasmin, sejam bem-vindos. Live hoje com um baita tema de algo que as pessoas ficam morrendo de medo. Quando começa um relacionamento já pensa, meu Deus, vai tudo mudar daqui a pouco. Sim. Daqui a um ano nada mais vai estar assim. Oi, gente. Sejam bem-vindas. Pois é, quando a gente estava pensando, né, no tema para live, a gente pensou em algo que a gente recebe muito, né? E a da semana passada foi sobre comunicação, né? E o dessa semana a gente escolheu falar sobre esse tema porque envolve muito medo das pessoas, né? As pessoas têm muito medo de entrar num relacionamento e depois mudar, e depois ver que não era nada daquilo, e aí isso traz muita insegurança também, né, vida? E falar com vocês, o medo do relacionamento mudar é super normal. Sim. Super normal. Gente, o que vocês acham desse tema? Tem o pessoal que tá chegando aí, quem estiver chegando agora já bota aí. Vamos pensar numa hashtag pra essa live? Eu sempre. Eu adoro as hashtags de live. Hashtag. Qual hashtag a gente pode botar? Não sei. Mandem sugestões saudável. aí, ó. Hashtag, sei lá, relacionamento saudável, hashtag... Só penso em relacionamento saudável, vida. Não sei, vamos ver quais sugestões o pessoal vai mandar. E não esquecer de mandar, gente, já manda pra pessoa que você acha que vai gostar desse assunto, que precisa ouvir sobre esse assunto. Já vai... Ui! Tudo bem. Já vai mandando aí que a gente já vai começar daqui. Então, vamos? Vamos que vamos? Porque o tempo passa. E essa porcaria é grande. Então vamos lá. O tema da nossa live hoje é... Relacionamento muda pra pior depois de um tempo? Será que tá bom ou tá travando? Gente, só confirma pra gente, porque essa dúvida é de sempre. Tá travando ou tá legal? Manda aí pra gente poder saber. Se tá ok, manda joinha, por favor. Só pra gente poder saber se tá travando ou se tá bom. Eu acho que tá bom. Tá? Vamos ver, de repente, os feedbacks. Manda joinha, gente, por favor, se tiver tudo bem aí, se vocês estiverem conseguindo ouvir, nos ver bem. Exato. E aí, vamos lá então? Então vamos. E aí a gente vai comentando. Relacionamento muda pra pior? Essa é a nossa pergunta que a gente vai responder nessa live. E, de prontidão, é um medo que a gente também tinha dentro do nosso relacionamento. Sim. Será que Paz, tudo vai mudar? Quando a gente era só, né, melhor amigo, a gente fala, nossa, Joyce incrível, Rafael muito de boa, olha só, tá rindo. Entende? Não é possível que ele é de boa assim, ou não é possível que a Joyce seja legal assim no cotidiano. E aí o que acontece? Quando a gente traz esse tipo de pensamento, a gente gera uma expectativa muito grande dentro do outro. E aí, quando a gente tem essa expectativa, a gente acaba colocando o outro numa posição onde tem que estar tudo perfeito o tempo todo. O que você está pensando? Eu tô achando que tá travando. Porque, tipo... Gente, o nosso chat estava travado, gente. Não a gente não estava vendo vocês falando. Desculpa, muito obrigado pelos feedbacks. Tava tudo travado. Eu tô assim, gente, tá muito estranho porque ninguém tá falando nada. Por que as pessoas não estão falando nada? Por que ninguém tá falando com a gente? Sim, era isso. É porque o chat estava congelado pra gente. Aí agora tá aparecendo. Apareceu a Isa falando, a Gabi, apareceu a Isadora. Oi, Isa, tudo bem? Falha nossa, tudo ótimo. Tudo bem, vamos lá. E aí, voltando.
as pessoas e a gente mesmo, né, pensava que, poxa, não é possível que isso seja bom o tempo todo. E a gente acaba criando uma expectativa muito grande para quando começa um relacionamento ou para o tempo de continuidade do relacionamento. Ou às vezes até antes de começar o relacionamento, né? Pessoa já pensa que eu nem vou começar um relacionamento porque depois vai ficar ruim, porque vai desgastar, e aí isso já é a primeira trava para a pessoa já nem consegue iniciar um relacionamento porque tem esse medo. Vocês conhecem gente assim que falam, eu não vou nem tentar entrar nesse relacionamento porque vai dar errado? Ou por conta de uma questão de que a pessoa já teve um relacionamento, às vezes, que deu errado anteriormente, falando, não vou nem tentar de novo, porque pode ser que dê errado. E aí a pessoa já fica com esse medo, porque tá muito legal agora enquanto a gente tá só ficando. Mas quando a gente namorar, com certeza ele vai mudar. Com certeza ela vai mudar. E Yasmin falou, quando tá tudo bem, a gente já pensa que vem algo de ruim pela frente. Exato. É isso, gente, é natural a gente, às vezes, ter esse pensamento, né, de que, cara, tá bom demais, o negócio vai dar ruim. Duas coisas rapidinho. Uma, a live vai ficar salva, tá bom? Vai ficar salva. E outra coisa, quem tiver dúvida, no final a gente vai responder várias dúvidas. Só que manda aqui, no balãozinho da pergunta, porque aí a gente consegue parar depois e ver tudo, porque enquanto vai mandando aqui, a gente não consegue às vezes parar para responder. Exato. Beleza? Então pergunta aqui na bolinha. E do lado da bolinha tem um negocinho para vocês enviarem para as pessoas também essa live, então já manda para todo mundo aí. E aí vamos lá. Primeiro ponto, a gente fez, né, como sempre, nossa colinha da live pra gente manter uma linha de raciocínio bacana pra fazer muito mais sentido, tanto pra vocês quanto pra gente. Vamos lá. Quem é a pessoa que você tá namorando? Você conhece essa pessoa? Muito importante. Muito importante. Primeiro ponto, gente. Quem gosta do caderninho já anota, já começa a anotar. É verdade, caderninho. Hashtag caderninho. Quem é a pessoa que você está se relacionando? Quanto que às vezes a gente conhece a pessoa dentro do namoro? Dentro do estar ficando, né? O pessoal do ficar. Ou até dentro de uma relação de amizade, né? Por que a gente traz essa reflexão? Porque muitas vezes, quando, né, a gente tá ali envolvida por um sentimento muito forte de amizade, de carinho, de paixão, a gente tende a só ver o lado positivo da pessoa. Exato. Então, muitas vezes a pessoa tá ali, te mostrando como que ela é. Mas você tá em um estado tão ali envolvido com o seu sentimento que você às vezes não consegue perceber de fato os sinais que aquela pessoa tá ali te dando de quem ela é. Ou a gente até percebe os sinaizinhos e a gente identifica aquilo que incomoda. Porém, a gente pensa que dá pra ficar tranquilo com isso. Ignora, dá aquela ignoradinha. Tipo assim, tem tanta coisa muito boa, isso daqui não vai fazer diferença. Só que às vezes isso que a gente pensa que não faz diferença incomoda a gente dentro do relacionamento. E é importante, porque que é tão legal, né? Você ter essa ideia real da pessoa que você tá. Porque acontece que no namoro a pessoa tá ali só vendo as coisas boas. Nossa, como aquela pessoa é maravilhosa, é empática comigo, me escuta, faz tudo que eu quero e tudo. Aí, no casamento, muda. Aí o que aquela pessoa pensa? Nossa, mas foi só eu casar que o fulano mudou comigo. Será? Será que a pessoa ela se transforma depois do casamento? E aí, será que a pessoa se transforma depois que começa a namorar? Existem coisas que você consegue identificar dentro do namoro
E existem coisas que a gente consegue identificar com o tempo do relacionamento. Não quer dizer que você namorou um ano com a pessoa que você vai conhecer a pessoa por completo. Eu penso que até quando a gente tiver nossos 90 anos, eu vou estar aprendendo coisas sobre a Joyce. Sim. Porque a Joyce vai mudar o tempo todo com o passar do tempo, e eu também, Rafael, vou mudar com o passar do tempo. Você, dentro do seu relacionamento, você entrou no relacionamento com uma pessoa. Com o passar do relacionamento, a partir do momento que você se conhece e conhece a outra pessoa, vocês automaticamente vão mudar. E, consequentemente, vão perceber que vocês não se conheciam tanto quanto vocês achavam que se conheciam. E isso é muito importante. Por que, vida? Que assim, é muito importante eu perceber que a pessoa mudou. Por exemplo, ou que tem uma coisa que eu descobri que eu não sabia. É algo que a gente tem que naturalizar, a gente precisa naturalizar a mudança, tá? Grava isso. Existe um medo, um tabu muito grande em volta da mudança, né? Nossa, é o novo, é o desconhecido, o que é isso, como que eu vou lidar? E a gente precisa começar a naturalizar isso. As coisas mudam, as pessoas mudam, as situações mudam, né? A nossa vida, eu sempre falo isso lá no meu Instagram, a nossa vida não é linear. Não tá aqui, ó, você tá em alta, tá com um emprego maravilhoso, o casamento tá show de bola, você tá saindo, tá viajando, tá tudo ótimo. Será que vai ser assim até o final da sua vida? Será que você vai continuar nesse mesmo patamar durante mais 50 anos? Talvez sim, mas é difícil, porque a nossa vida ela vai oscilando, né? Às vezes você tem um problema no trabalho e o seu casamento tá ok. Aí seu casamento começou a ficar um pouquinho estranho, mas aí no trabalho tá ok, os filhos estão ok. E aí depois começa um problemazinho com os filhos, mas entende? Então é um equilíbrio, não é linear, não é certinho. Então é muito importante a gente tirar esse estigma da mudança, né? Porque com certeza vai mudar. Com certeza vai mudar. Contudo, todavia, entretanto, toda mudança dentro de um relacionamento é fruto do seu nível de aprofundamento e conhecimento sobre a outra pessoa. Se eu namoro com a Joyce, se eu sou só amigo da Joyce, eu conheço a Joyce até um certo ponto. Se eu sou namorado da Joyce, eu começo a conhecer a Joyce um pouquinho mais além. Eu já começo a saber que ela não gosta, ela não come carne. Eu já começo a saber que o pai dela, o que ela gosta, que ela deixa de gostar de uma maneira mais íntima, que como amiga eu não tinha acesso. E aí, às vezes as pessoas casam e esquecem que ela vai conhecer ainda mais intimamente aquela pessoa que ela conhecia no namoro. E aí, o importante é a gente começar a perceber que a mudança é uma característica de uma percepção de uma intimidade que está muito maior. Quanto mais tempo você passar com alguém, mais coisas você vai conhecer dessa pessoa. E necessariamente você vai conhecer tanto coisas que você vai gostar mais, mas também você vai ver coisas que para você são defeitos. E aí... Desculpa. Bebe. E aí, coisa que você já conhecia e que você ainda vai conhecer. Porque, gente, a gente mesmo, a gente convive conosco, né, a vida inteira e a maioria das vezes a gente não se conhece. Eu vejo isso diariamente na terapia com mulheres adultas. A maioria, quando eu pergunto, né, e aí, se você falasse para alguém como é a fulana, como você se descreveria? A pessoa não sabe. Então, a gente tem uma dificuldade de nos conhecer, que dirá o outro. Então, não dá pra gente achar que no namoro, na amizade, a gente já conhece a pessoa por completo. Não conhece. Exato. E vai conhecer um dia? Por completo? Por completo? Acho que é exigir demais, né? É exigir muito, cara. Porque quando a gente se
coloca a conhecer o outro por completo, a gente tá enquadrando a pessoa lá na síndrome de Gabriela. Vocês sabem qual é a síndrome de Gabriela? Manda aí. Eu sei a síndrome de Gabriela, sabe, ou eu não sei. Quem sabe? Quem conhece aí? Síndrome de Gabriela, vamos lá. Quem conhece? Vamos esperar o pessoal falar se sabe ou não. Quero ver. Síndrome de Gabriela. Quem conhece? Exato. E olha só, lembrando, quem tiver pergunta para fazer pra gente responder, coloca na interrogaçãozinha que tem aqui, ó, na parte de baixo. Aí, ó, tem gente falando, ó, Girls falando não sei, Miss falando não sei, Andréia. Aí, ó, a Andréia falou, eu nasci assim. Aí, muita gente não sabe a síndrome de Gabriela. Gente! Vamos colocar, então, contextualizar quem foi Gabriela. Ai, vida, aí é com você. Me chamou de mais velho. Enfim. Gente, síndrome de Gabriela é porque existe uma novela chamada Gabriela. Na verdade, eu nem sei se o nome da novela é Gabriela. Eu acho que sim. Acho que é. E aí, o lema, né, a música dessa novela era assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Obrigado. Virem as cadeiras aí no The Voice. Muito obrigado. E aí, síndrome de Gabriela é isso. É a pessoa que fala: eu vou nascer assim, eu vou crescer assim, eu vou morrer assim e vou ser sempre desse jeito. Tem gente que dentro do relacionamento adota essa postura de ser Gabriela. Exato. Infelizmente. E é muito... É uma visão, né, que a gente tem muito idealista, né? De que uma pessoa é assim e ela vai continuar sendo assim pro resto da vida. Exato. E eu costumo falar que, pra mim, o pior defeito de uma pessoa é ela ser inflexível, sabe? Porque quando uma pessoa ela é inflexível, ela não aceita mudanças, ela não aceita mudar, ver as coisas de uma outra forma, né? Compreender aquilo a partir de um outro viés que não seja o dela. Então, isso pra mim, a pessoa que ela é assim, ela tem a síndrome de Gabriela, porque ela não aceita mudar. Mudar pra ela é algo terrível. Então, ela vai passar a vida inteira acontecendo várias situações com ela, né? Apanhando da vida, que a gente costuma falar, né? Várias situações que vão trazer sofrimento, que vão trazer esse sofrimento mesmo, mas a pessoa ela não aceita a mudança. Ela não aceita pensar de outra forma. E aí, vida, já que a gente está falando de síndrome de Gabriela e de mudança, tem gente que é a Gabriela, mas tem gente que é o Saulo da banda Eva. Agora eu joguei para um nível que nem você entendia. Nem eu sei essa! Nem sabe. Por que é o Saulo da banda Eva? Porque existe uma música do Saulo na banda Eva que ele cantava o quê? Não precisa mudar. Vou me adaptar ao seu jeito. Seus ciúmes, seus defeitos. Não. Seus ciúmes, suas caras, pra que mudá-las? Exato. E aí, olha só, gente, essa música, não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras, pra que mudá-las? Gente, pelo amor de Deus, se eu falo pra Joyce que ela não precisa mudar o ciúme, as caras, ou de repente o deboche, qualquer coisa ruim que ela tem no relacionamento, como que eu tô falando para essa pessoa que eu quero uma melhora para ela no relacionamento e uma melhora para mim no meu relacionamento? Entende? Enquanto tem gente que é Gabriela, tem gente que é Saulo da banda Eva. E a gente tem que entender que não tem que funcionar assim. As pessoas, elas têm os defeitos dela, porém, elas precisam mudar em prol do relacionamento e elas precisam enxergar o quanto que isso é importante. Se adaptar, né? Eu, Rafael, eu já cansei de falar nos áudios do Telegram. Eu já cansei de falar. Eu sou muito procrastinador. Eu enrolo para fazer as coisas. E a Joyce, desde o início do nosso conhecimento um sobre o outro, né, de amizade, ela sabia disso. Quando a gente era amigo, ela sabia que eu enrolava. Para fazer exercício da faculdade, eu enrolava. Fazia só no final. E aí, gente, a Joyce sempre soube que eu era assim.
E aí eu lembro que a gente perto de casar, né, vida? Você veio, acho que aqui no quarto, aí tava uma bagunça. E, gente, meu quarto tava uma bagunça. E aí eu falei assim, ó... Aí ela falou, ó, quando casar, acabou. Não, aí bagunça. nesse dia, assim, eu subi. Aí fui fazer xixi ali no banheiro dele. Gente, eu passei pelo quarto, uma zona, uma zona. Aí eu, né, respirei fundo, falei, cara, isso aqui vai dar ruim. Isso aqui vai dar merda, eu já sei que vai dar merda no casamento. Aí beleza, não falei nada, fiquei quieta. Aí quando ele foi me deixar em casa, aí eu falei com ele, eu falei, amor, queria conversar com você e tal, porque tem algumas coisas que eu vejo que você faz que vai ser um problema no casamento. Por quê? Porque, por exemplo, você deixa muitas coisas fora do lugar, você pega um negócio e deixa em outro, e aí as coisas ficam muito bagunçadas, e eu não gosto disso. Então, eu sei que a gente vai ter problema com isso, porque eu gosto muito das coisas no lugar e você já tem dificuldade. E aí, o que você falou pra mim? Respira. Respira. Quando a gente casar, não vai estar zoneado. Enquanto só eu tô morando ali, enquanto só eu tô naquele quarto, pode ser, eu consigo viver. Mas eu prometo que quando a gente casar, vai estar certo. Por quê? Eu sei que eu até hoje procrastino. Porém, eu sei o quanto que eu procrastinar a arrumação do quarto, a arrumação das coisas, prejudica o meu relacionamento. Sim. Então, a Joyce já conhecia esse meu lado, mas ela me comunicou o quanto isso ia desagradar ela dentro do nosso relacionamento. A ponto de eu perceber, se eu quero realmente ter um relacionamento, eu preciso entender que eu vou precisar mudar esse meu jeito. Não mudar que eu vou deixar de ser procrastinador. Ou mudar quem você ou mudar quem eu sou. Porque as pessoas têm isso, né? Nossa, mas a pessoa vai mudar o que ela é. Não é mudar o que ela é mudar alguns aspectos. Mudar coisas que prejudicam para coisas que agregam. Até hoje eu enrolo muito para fazer muitas coisas. Mas eu enrolo bem menos porque a gente conseguiu, né, conversar sobre essa questão. Então a live de comunicação, né, de semana passada pode ajudar muito vocês também sobre isso. E perguntaram ali, quanto tempo você demorou para se adaptar? Para me adaptar à questão de arrumação? Não me adaptei até hoje, brincadeira. Mas a partir do momento que eu falei com ela, eu assumi um compromisso. E aí eu penso que a comunicação possibilitou que eu, Rafael, assumisse um compromisso de falar, vida, quando a gente casar, não vai ser assim, porque eu tenho que fazer isso porque você gosta, porque você me pediu e porque para você é importante. E por que mais? E porque eu vi que dentro do relacionamento, isso era algo importante, mas ser procrastinador também me atrapalhava muito em diversas situações da minha vida. Exato. Então, assim, eu percebi em vários pontos que melhorar isso me auxiliaria, além do relacionamento também. Você enxergou pontos negativos que aquilo trazia pra você mesmo. Com certeza. É isso. Então, e eu sempre consegui identificar essas coisas negativas ainda no namoro. Então, no namoro, a gente ia conversando sobre coisas que dariam trabalho quando a gente casasse. Exato. Entendeu? O nível. E olha só, a Joyce, ela é aquela, vocês já viram nos stories, vocês acompanham a nossa vida e vocês sabem que ela gosta de fazer tudo. Ela quer mexer, enquanto ela tá varrendo aqui em cima, ela quer lavar o banheiro de baixo. E isso é verdade. Real. Teve um dia que você fez um negócio desse, você quis lavar os dois banheiros. Lavei os dois banheiros ao mesmo tempo. Ela quis lavar os dois banheiros ao mesmo tempo. Em andares diferentes da casa. É um banheiro aqui em cima e um banheiro lá embaixo. Exato. E eu falo, e aí quando a gente tava namorando, eu ficava pensando, meu Deus, eu sou muito mais tranquilo pra fazer as coisas. E ela é super acelerada, ela vai falar muito na minha cabeça. Ou seja, o que a gente tá querendo dizer com isso? Existem diferenças e existem mudanças. Agora, o que muda é o olhar que a gente tem para isso.
Por que mudar é algo negativo? Por que ter diferenças é algo tão negativo? E quando a gente muda essa chavinha do peraí, mas imagina se a gente fosse igual, tudo igual. Imagina se eu fosse o procrastinador igual o Rafael. E hoje ele nem é tanto, tá? Já foi um dia. Imagina como que seria a nossa vida se a gente tivesse as mesmas características. Gente, seria um saco. Fala sério. Porque é muito chato. Você tá na companhia de alguém para você interagir com a pessoa, né? Para você viver aquilo. Se você quisesse viver só com o seu jeito, você viveria sozinha. Exato. E aí, qual o problema que eu penso também, vida? Muitos casais, a gente acaba escutando, nossa, vocês são muito parecidos, vocês combinam tanto, vocês são muito iguais um ao outro. Gente, vocês não são iguais uns aos outros. Eu não sou igual a Joyce, apesar da gente ser muito parecido em muitas coisas, a gente se difere em muitas outras coisas também. Só que, quando essas diferenças elas acabam surgindo, a gente acaba pesando muito essas diferenças dentro do relacionamento. Exato. Vou falar um negócio pra vocês aqui e vocês me digam se é verdade ou se não é verdade que isso tenha acontecido. No momento de pandemia, vocês perceberam a quantidade de casais que tiveram problemas no relacionamento? Casais que já estavam juntos de repente há muito tempo, mas na pandemia, por conta da convivência, começaram a ter problemas? Fala aí, se é verdade ou se não é verdade. Conhece alguém? Se vocês já aconteceu com você? Exato. Aí, ó, o Alves falou que ele teve. Então. Ou ela. E aí, o que acontece? Por que isso acontece? Por que, vida, a gente acontece? Por que acontece, na verdade, das pessoas estarem tendo problemas de convivência e enxergando que o relacionamento piorou na pandemia? Bom, a minha ideia é que o que veio com a pandemia? A convivência, né? A gente começou a conviver muito mais um com o outro. Porque, querendo ou não, né, a maioria dos nossos dias é o quê? Acordar, ir trabalhar, voltar à noite. Então, com a pandemia, a gente passou a conviver muito mais, né? E a gente tem a noção disso até com casais que têm filhos, né? Começou, né, os pais ali a conviverem com os filhos, ficarem malucos. Sim, então, porque aumentou esse nível de convivência. E aí, com esse nível de convivência, vem o quê? Vem os detalhes. Vem a toalha em cima da cama. As diferenças. Vem a tampa do vaso levantada. Porque vocês estão convivendo todos os dias, né? Quando você tá convivendo com a pessoa 3 horas no dia, então você chega em casa, já vai fazer a janta, aí ali naquele momento de fazer a janta, comer, conversar um pouquinho e dormir. 3 horas de convivência no dia. Que problemas que vocês vão ter convivendo 3 horas no dia? Talvez tenha, mas quando, né, você muda isso para 12 horas de convivência, isso para casais que não estavam acostumados, né, com isso, dá um baque muito grande. Porque a verdade é que você não sabe, você não conhece aquela pessoa completamente. Você não sabe, às vezes, o que ela gosta de fazer. Vocês não sabem como dividir as tarefas. Porque antes era algo que vocês não precisavam. De repente, comia na rua, né? Chegava em casa, só tinha que comer alguma coisa à noite. Você descobre que um demora 2 horas para lavar uma louça, que era o meu caso. Não, já me cabretei, já falei logo. Eu já falei logo, Tivinho. Não precisa nem dar uma olhadinha, não. Eu demorava 1 hora pra lavar a louça, porque eu botava um vídeo, ficava vendo o vídeo, lavando a louça, era o meu momento. Real. E hoje em dia eu vejo que, poxa, isso pode diminuir o tempo que eu posso estar fazendo outra coisa com a Joyce. Só que eu penso que se pra ela isso fosse um problema muito grande, ela ia se aborrecer. Falar, pô, você demora muito pra lavar essa louça, a gente poderia estar fazendo isso.
E aí começou uma discussão. Por quê? Ela não conhecia. Mas quando ela passa a conhecer esse ponto, e isso gera uma insatisfação grande para ela explode às vezes. Ela pode explodir. E faz de uma maneira que a gente acaba brigando. Sim. Muitos casais têm descoberto, né, coisas e acabam brigando por isso. Aí entra a live da semana passada que foi sobre comunicação. Que a gente não vai falar aqui hoje. Exato. Sem risada, né? Risada, cara. Mas, gente, é isso. Vem mais detalhes, né? Vem mais... E com isso vem as diferenças, vem os problemas, né? Isso que a gente estava falando, a gente é diferente um do outro mesmo. E que bom, né, que a gente é diferente, porque senão seria muito chato. Só que, claro, é algo que eu sempre falo, eu já falei em live, inclusive, várias vezes. A gente tem que saber quais são os defeitos do outro que a gente suporta. Gente, presta atenção nisso, eu vou repetir. Hashtag caderninho. Hashtag caderninho aí no chat. Conheça os defeitos que você não suporta. Por quê? Exato. Tem defeitos que você suporta. Por exemplo, um defeito que eu suporto: ser procrastinador. Pra mim, não é o fim do mundo ser procrastinador. Pra eu, Joyce, o fim do mundo é uma pessoa ser muito ignorante. Pra mim, isso é o ó, tipo, inaceitável. Eu não conviveria com uma pessoa muito ignorante. Eu não daria. Porque por vários motivos, né? Que eu não tenho tolerância para isso. Mas eu tenho tolerância para outras coisas. Por exemplo, a questão de Rafael ficava 1h, 1h30 lavando a louça. Eu nunca cheguei para ele explodir. Mas, para de repente alguém, né, algum de vocês, isso seria como que fala? O fim da picada. Exato. A gota d'água. Ou seja, a Gabi falou, né? Falei isso ali em cima, exato. E eu já falei aqui em live que a gente tem aqui salva. Isso eu ouvi numa escola dominical lá da igreja. Sério? A esposa do pastor falou isso. E eu tinha, sei lá, 13 anos. E eu nunca mais esqueci isso. Saber quais são os defeitos que eu tolero e que eu não tolero. E isso vai, assim, mudar a sua vida, de fato. Porque no namoro, por exemplo, você vai conseguir ver isso. Cara, o que essa pessoa faz que não dá pra engolir, não dá pra ceder, porque me prejudica muito, me coloca em um sofrimento, me faz muito mal. Então, isso aqui não dá. E o que dá pra você relevar? Porque sempre tem. Exato. Muita gente tem problema, sabe com o quê? Com ciúme. Tem gente que é ciumento a um nível que não deixa a pessoa nem, vamos supor, sei lá, como é que é uma pessoa que é ciumenta ao extremo, assim, não deixa a pessoa ir na padaria. Não sei. Sem avisar. Exato. Não pode ir na padaria sem me avisar. Não pode visitar a própria família, às vezes, porque eu tenho ciúme, porque se ela tá visitando a família, tá dando atenção pra família e não tá dando pra mim. O cara não pode ter amigo. O cara não pode ter amigo, porque amigo vai influenciar pra que faça isso. E aí, as pessoas, às vezes, são ciumentas e tem uma insegurança tão grande no relacionamento que isso prejudica o convívio. E aí, você dentro do seu namoro, você consegue perceber alguns traços disso. Uhum. A questão do ciúme é aquilo, a que ponto o seu ciúme faz com que o seu relacionamento se torne um relacionamento ruim. Uhum. Tanto pra você quanto pra outra pessoa. Uhum. Entende? Sim. Aí, seria respirar. Ah, verdade, Bebe uma água. Bebi água, gente, tô indo muita tá água. bem na Minha garganta garganta. ainda não tá 100%. E aí, com essa questão do ciúme, né, a gente levanta a bandeira também do que a gente sempre levanta aqui.
Relacionamento saudável. Por que a gente vai falar de relacionamento saudável numa live falando sobre esse relacionamento muda para pior? Porque a gente entendeu até aqui que o relacionamento muda. E não tem como não mudar, ok? Agora, o que vai determinar se o seu relacionamento vai mudar para pior vai ser a base que ele tá construída, sabe? Real. O que sustenta esse relacionamento? É um relacionamento cheio de ciúme? Cheio de insegurança? Cheio de controle? Manipulação? Se essa é a base do seu relacionamento, com certeza ele vai mudar para pior conforme o tempo vai passar. Porque quanto mais tempo você tiver com essa pessoa, mais você vai enxergar o ciúme e o controle dele ou dela. E aí você vai pensar, poxa, antigamente ele só tinha ciúme de eu postar foto no Instagram. Se eu postasse uma foto sem ele, teve até esses dias, cara, caso verídico, assim, total. Uma menina botou mandou pra gente na direct, uma seguidora, que o namorado dela não deixava ela postar foto no Instagram sem ele. Então, assim, o Instagram dela só podia ter foto dos dois juntos, não podia ter foto sozinho. Eu fiquei pensando, cara, olha isso, o nível que o namorado dela faz com que ela se submeta dentro do relacionamento. E aí eu penso, tá, e depois que, vamos supor que case. Antes pra ela de repente, postar foto no Instagram com ele, tudo bem. Mas depois que de repente ela tiver uma proposta de emprego pra trabalhar em um lugar, falar, não vai trabalhar porque tem um chefe lá que eu tenho certeza que vai dar isso. E aí não pode mais trabalhar, não pode mais de repente ir pra faculdade, não pode fazer nada. Entende? As coisas vão escalando a um ponto onde a gente tem que começar a identificar o que eu suporto que a outra pessoa seja, para que dentro do meu casamento, dentro do meu namoro, ela não me amasse, né, com essa questão. Isso não piore, né? Não chegue a um nível assim insuportável. E a gente percebe isso diariamente, gente, conversando com as pessoas, né? A base do relacionamento, ela não foi construída bem. Então, conforme o tempo passa, conforme a convivência aumenta, o que aumenta? Que a gente já falou aqui, as diferenças, né? Aumenta as situações difíceis, né? Que de repente num namoro você não tem que dividir conta, né? Na maioria, sim. No casamento, sim. Né? No casamento você divide os afazeres da casa, você divide as contas, você divide os seus planos para o futuro. Só que o que vai determinar se isso vai ser um problema ou não? A forma como vocês construíram esse relacionamento, entende? A forma como foi conduzido o relacionamento de vocês até o casamento mesmo, né? É isso que vai determinar se o seu relacionamento vai mudar para pior ou não. Se o seu relacionamento, né, for um relacionamento saudável desde o início, né? Ou nem que não tenha sido no início, mas com o tempo vocês pegaram um ritmo disso, de ouvir um ao outro, tem coisa para melhorar, de ter uma boa comunicação, de aceitar as diferenças um do outro, de entender as diferenças entre si. A probabilidade, né, do seu relacionamento mudar para pior, ela diminui muito. Por quê? Porque a gente vai deixar de enxergar as mudanças que a gente vai começar a identificar pela convivência, pela intimidade, como coisas que são totalmente ruins, e a gente vai perceber essas coisas como coisas que podem ser melhoradas. Então é o seguinte, percebi hoje, depois de casado, que a Joyce, sei lá, não come carne. Não sei, vida, não sei. Mas é porque é verdade, a Joyce não come carne, não sei se vocês sabem disso. Carne vermelha. E aí, vamos supor... Nem frutos do mar. E nem frutos do mar, exato. Só come frango, única carne. E com muita luta, né, vida? Só depois do namoro que ela começou a comer frango. Não foi, não. Não, mas... como é que é? Quase. Peito de frango peito só. de frango. Enfim.
Coisas que vocês vão descobrindo sobre a gente. E aí, quando eu descubro algo da Joyce que de repente pra mim é insuportável, vamos supor que isso fosse insuportável, eu não teria agora a ideia de pensar, pô, vou terminar o meu relacionamento porque isso é insuportável. Eu posso falar, pô, vida, eu entendo que isso pra mim é um defeito, tipo, pra mim é meio ruim a convivência, porém, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer, de repente, o que, vida? Uma almôndega do jeito que ela coma, ou a gente variar o nosso cardápio e produzir, de repente, uma maneira da gente cozinhar juntos, entende? Uhum. Então, a gente começa a ver os defeitos, né, e as coisas que a gente descobre que não são como era antes, como possibilidade de uma mudança para melhor. Uhum, exatamente. Se eu procrastino, eu deixo de procrastinar. Uhum. Entende? Aí, não me acompanha sim, me acompanha no churrasco, porque a carne, Renata, ela não come. Mas, ó... Arroz, farofa, maionese, vinagrete, salsichão. Feijão tropeiro, ó, brincando. Ai, gente. Mas, e gente, aí? tá fazendo sentido pra vocês até agora? Uhum. Manda aí se tá fazendo sentido pra vocês. Manda tá fazendo sentido, Não tá bom, tá não legal. tô entendendo nada. Não tá entendendo nada. Tá fazendo sentido, tá bacana até agora. Manda aí pra gente poder ver. E eu vou beber uma água. Muita gente, né, preocupada com a gente, né, porque por conta, né, do nosso diagnóstico, na verdade, que saiu o teste, né, a gente tava mal, vocês acompanharam essa saga. E aí, falando, a gente tá melhorando muito, já a gente tá quase 100%. A minha garganta, ela falha um pouco, né? Teve até uns stories aí há um tempo, né, que a gente tava gravando, que minha voz falhou e já escorrendo. Então, assim, eu tô bebendo bastante água. Tô bebendo muita água por conta disso. Então, vou aproveitar aqui pra agradecer o carinho de vocês pela gente. Legal, gente. Muito feliz que vocês estão gostando, que tá fazendo sentido. E aí, eu acho que vale a pena, vida, a gente falar aqui também, né? Muito dessa diferença de muitas vezes quando a gente vai falar de relacionamento saudável, as pessoas vêm e massacram a gente falando que isso não existe, que isso como que é? Conto de fadas e tal. Eu conto, vocês contam. Eu conto, vocês contam. Então, a gente sempre gosta de frisar que o relacionamento, só assim pro Rafael beber água, real, Bárbara, real. Tive até que parar de falar aqui. A que nível vocês estão conhecendo a gente? Sim. E aí, peraí, me perdi. Ah, tá. E aí a gente sempre gosta de frisar que o relacionamento saudável, ele não é um relacionamento perfeito, tá? E eu vou falar isso pro resto da minha vida. Relacionamento saudável é aquele relacionamento que te agrega, sabe? Que te faz mover, que te move assim para algo melhor, para algo que vai te fazer mais feliz, entende? Não é aquele relacionamento que você tá sempre com dificuldade, sempre com problema, nunca tá bom, sempre tá ruim, sempre tem um monte de coisa. Só luta e dor de cabeça. Só luta e dor de cabeça. Então, o relacionamento saudável é isso. É você construir, né, habilidades, maneiras de lidar com o outro que vai fazer bem para vocês. E isso não é um relacionamento perfeito, porque um relacionamento perfeito não existe. Entende? Como que a gente, enquanto ser humano, cheio de defeito, coisa errada pra caramba, vai querer ter um relacionamento perfeito, gente? Não encaixa. Falar que, não, eu nunca fico chateado com alguma coisa que a Joyce faz. Mentira. Tudo que o Rafael faz é maravilhoso. Mentira, gente. A gente nunca falou isso. Se alguém fala isso pra vocês, cara, é mentira. Sempre vai existir uma coisa que vai desapontar, diferenciar.
você do outro. E eu lembro que há um tempo, né, a gente ficava falando no sentido do pessoal falar, é meme, não sei o que, isso não existe, relacionamento saudável, não sei o que, é meme, eu conto, vocês contam. E a gente ficava extremamente, antigamente a gente ficava muito triste, né, assim, por pensar, nossa, cara, como é que as pessoas falam um negócio desse? Nossa, eu ficava bad, real. A gente ficava bem triste, assim, muito, muito triste. E aí depois a gente começou a pensar, né, um com o outro, falar, cara, a gente fica triste, mas não é triste porque a gente está fazendo as coisas, mas triste porque o que será que de repente essa pessoa pensa que é um relacionamento bom? Um relacionamento que ela pode se sentir bem. As pessoas às vezes não entendem que a gente pode sim ter defeitos e diferenças dentro do relacionamento, mas não necessariamente isso vai dizer que o seu relacionamento é ruim. Compreendem? E essa live é sobre isso. Exato. E a Rê falou uma coisa aqui muito importante. Assim como o corpo saudável não é o corpo perfeito, mas um corpo bem cuidado. Cara, verdade. Isso, adorei a analogia. A gente coloca, né, o corpo, o relacionamento, o corpo, como só vai estar bom se tiver perfeito. E não é isso, né? O que a gente precisa se atentar como que a gente lida, né, com esse corpo, com esse relacionamento, qual é o seu nível de dedicação, o quanto você cuida, né? A gente até postou, né, tem um post no feed que é um monte de vasinho, assim, aí o amor, a atenção, empatia e um regadorzinho. Então, o quanto que você rega, né, o seu relacionamento com amor, com paciência, com empatia, com escuta, né? E aí sim, esse relacionamento vai se transformar em algo que vai te agregar, que vai te impulsionar, sabe? Algo positivo, algo legal. Exato. E aí a gente quer fazer uma pergunta aqui pra vocês, na verdade, só... Tem gente pedindo pra falar sobre insegurança. E aí só abrir um parênteses aqui, porque a gente vê uma demanda muito grande aqui na Hoje sobre insegurança e sobre ciúme. Muita gente assim que fala que tem problema, né, com ciúme, com insegurança. E a gente pensou, cara, como a gente pode contribuir para ajudar mais, né, para tocar nesse assunto de uma maneira mais ampla. E aí eu quero saber de vocês que estão aqui na live, o que vocês acham de uma live sobre isso, sobre insegurança, sobre ciúme. Porque não dá, gente, pra gente falar, assim, sobre tudo numa live, entendeu? Eu sei que tem um monte de gente aí que tá mandando coisa muito interessante, que eu gostaria muito de ler. Se a gente não lê aqui, manda lá no direct, tá? Mas não dá pra gente falar sobre tudo aqui. Então, o que vocês acham, né? O pessoal já ia gostando. Biel aí falando que apoia. A gente separar uma live só pra falar sobre insegurança e ciúme. Falando que sim. Aí, legal. Legal. Então, depois a gente pode botar uma story. Depois dessa live, a live vai continuar, gente. É só a gente combinando aqui o que vai acontecer. Depois da live, a gente vai deixar uma caixinha de pergunta para vocês votarem lá o que vocês acham do tema da live de semana que vem ser sobre ciúme e insegurança. Pra gente poder conversar. E aí, se o pessoal votar bastante, a gente faz, né? Semana que vem só sobre isso. Só sobre porque isso. A gente consegue falar melhor, né? Gabi, é muito assunto bom pra falar. Tem que fazer listinha real. Tem, exato. Aí, o Vitor falou que adoraria sobre insegurança, ciúme. Bacana aí, pessoal. Legal. Aliás. Então, a gente já tá aí tendidos a isso. E aí, gente, vamos responder algumas perguntas? Vamos. Gente, quem já mandou pergunta, a gente vai começar a responder. Quem não mandou ainda, insegura SOS ali, ó, o pessoal já mandando. Então, vamos responder algumas coisas aqui. A pergunta: eu e meu mozão estamos... Adorei mozão, adoro mozão. Estamos tendo alguns problemas de comunicação, está gerando muita treta. O que fazer? Tomar um esporro porque você não assistiu a aula da semana passada. Meu Deus, vida. Tá vendo? Você não tava aqui. Poxa. Porém, já que agora você está aqui e perguntou sobre isso, vamos falar. O problema de comunicação entre vocês
É um problema de quê? É um problema ligado a um orgulho de vocês não conseguirem se comunicar porque eu acho que eu tô certo e você acha que tá certo e a gente não entra num consenso. Ou pode ser um problema de comunicação no sentido de eu tenho alguma coisa para falar, porém se eu falar, eu acho que pode machucar outra pessoa, eu acabo não falando. Ou, aí são 3 coisas, olha só. Ih, tem muito. Tem muita coisa que pode ser. Ou pode ser também, né, uma dificuldade de se expressar, né? Então, assim, eu não consigo falar pro outro aquilo que me incomoda, ou eu não consigo falar pro outro de uma forma não agressiva. A gente falou muito, né, sobre isso lá na live. De comunicação violenta. Comunicação violenta, né? Como que às vezes a gente não sabe, né, a forma de falar e acaba falando de um jeito que machuca o outro, né? É essa dificuldade mesmo de se expressar, né? De como se expressar de uma forma melhor, uma forma não violenta, né? Uma forma empática mesmo. Exato. E aí, o que vocês podem fazer é assistirem juntos, assistir junto. Sério, se não tiver como assistir gente? junto, assiste cada um da sua casa, depois comenta. A live sobre comunicação foi a última live que a gente fez. Foi muito boa. Assiste muito de verdade, boa mesmo. Mar. Então, assim, vai ajudar muito, eu tenho certeza. E aí, a partir, né, lá dos pontos, né, de todos esses pontos que a gente fala lá, identifica, né, qual o ponto mais difícil, né, do relacionamento de vocês. E aí, para vocês conseguirem trabalhar em cima disso, né, o que tá faltando? Tá faltando falar de uma forma menos agressiva? Tá faltando expressar mais o que não tá do seu agrado, né? Como fazer isso? Tem um passo a passo. A live é um passo a passo. É uma aula assim, ó. Você tem que fazer, você tem que identificar isso, isso e isso. Você tem que fazer assim, 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 que vai melhorar. Depois manda lá no direct. Manda no direct. O que você achou? Você assistir, você me fala se ajudou. Vamos lá? Desavença em frequência de relação sexual por medo de engravidar. Pode afetar o casal bastante? O que fazer? Assim, desavença com a frequência por medo de engravidar. Engravidar, existem, né, os métodos que vocês podem utilizar contraceptivos. E o método contraceptivo, eu acho que ele não tem tanto a ver com a frequência da relação sexual de vocês. De repente, o que ela quis falar é a diferença da frequência de um para o outro, né? De repente, um querer mais e o outro querer menos, né? E se isso afeta. Mas ela falou que é por medo de engravidar. Isso não fez sentido. A gente não entendeu muito o medo de engravidar, né? Se tá fazendo uso, né, de métodos contraceptivos. Mas se for essa questão, né, de frequência diferente, vale uma conversa bem honesta, né, sobre isso. Isso é algo muito importante, né? A gente falou lá no nosso grupo do Telegram semana passada, né? Semana retrasada, eu acho. Falamos sobre isso, né? Sobre a importância de uma relação sexual saudável, de como que isso impacta, né, no relacionamento no geral e construir nessa relação de confiança, de intimidade, de você ter essa abertura, né, para você falar sobre isso. Olha, não tá legal, eu gostaria que tivesse mais, que tivesse menos. E aí, o quanto que afeta, isso é muito individual, né? Não tem como a gente falar num geral, quanto que isso afeta. Com certeza afeta, mas em níveis diferentes para cada casal. E para muita gente é muito difícil tocar nesses assuntos. Mas a gente fala que é muito importante que eles sejam tocados, gente. É muito importante que vocês falem sobre isso. Gente, tem gente mandando pergunta aí no feed. Manda aqui na caixinha. Manda aqui na caixinha. Aqui tem uma interrogação. Vocês mandem ali. Ó, Patrícia. Sou muito assim. Não sei se o nome aparece para as pessoas, então... Não falar? Tá bom. Desculpa. Sou muito assim, tento fazer de tudo pra mudar, mas na hora da raiva sou tudo que não quero ser. Ela falou sou muito assim com base em alguma coisa que a gente falou. Sim,
acho que a gente estava falando de mudança, né? De identificar a mudança e tal. No geral... lá, falou que aparece o nome. Gente, obrigado por esse feedback. E aí, o que a gente pode pensar nisso aí, Patrícia? Já que aparece o nome. A gente pode pensar em questões, né, de assertividade, de regulação emocional, né? Como que você lida com esse sentimento da raiva, né? Quais são os seus mecanismos, né, para liberar esse sentimento, né? O que você faz com isso? Você soca a parede, você grita, você taca as coisas pro alto. Então é muito importante identificar a sua relação com essa emoção e construir habilidades, né, para você conseguir se regular essa emoção, né? Não deixar que ela chegue a um estado tão intenso, né? Deixar que ela esteja em um ambiente ainda confortável, né, para que você consiga manipular essa emoção, usar isso ao seu favor, né? Um exemplo que a gente... Desculpa, pode falar, Vivi. Não, eu ia falar que lá no meu Instagram eu falo muito sobre isso, sobre regulação emocional, lidar com as emoções. Então depois dá uma olhadinha que tem muita coisa lá. Por exemplo, um exemplo que a gente usa dentro da terapia. Suponha, gente, finge que isso daqui é uma garrafa de Coca-Cola, correto? Se eu pegar uma latinha ou uma garrafa de Coca-Cola e fizer isso daqui, ó, eu posso abrir isso daqui agora? O que vocês acham? Se eu abrir isso daqui agora, o que acontece comigo e com a Joyce aqui? Ia ficar uma situação bacana? Não ia. Então, o que acontece? Assim como essa garrafa aqui de Coca-Cola, a gente dentro do relacionamento, lidando com a raiva, tem vezes que a gente tá igual essa Coca-Cola aqui por dentro, cheio de gás, pronta para explodir. Só que se eu abrir essa Coca-Cola cheia de gás, pronta para explodir, como é que falou? Explode, a Sandy falou explode. Eu acabo molhando a Joyce, eu acabo fazendo uma sujeira muito grande, uma lambança gigantesca. Se prejudicando e me prejudicando, né? E eu não acabo só sujando a Joyce, eu me sujo também. Entende? A raiva, Patrícia, ela é essa garrafa de Coca-Cola que você está sacudindo. Se você abrir ali na hora... Você tem que pensar, vai dar ruim. Então espera o gás dar uma baixadinha e aí você vai conseguir abrir a garrafa de Coca-Cola. Talvez não seja tão saborosa assim a Coca, porque vai perder o gás. Mas é muito melhor do que causar uma sujeira gigantesca dentro do relacionamento. Uou! Aí, eu vou nem botar hashtag Coca-Cola porque eles não estão patrocinando a live. Então deixa quieto. Alice, como fazer para ouvir mais? Tenho dificuldades em entender o outro. Isso é muito comum, né, vida? A gente recebe muito relato sobre isso, assim, dificuldade de ouvir. O que eu acho que é um dos pontos mais importantes, assim, pra gente pensar nessa questão do ouvir mais. É a gente se colocar em uma situação, em uma posição de humildade mesmo, sabe? De você entender que você não tá certo sempre, que tem várias coisas que você pode melhorar e que são ruins mesmo, né? Às vezes algum jeito seu, alguma forma, né, de resposta que você tem a determinada coisa. Então, há várias coisas que você pode fazer para melhorar. E quando a gente se coloca nesse lugar de, cara, eu sou legal, eu tenho muita qualidade, mas eu tenho muita coisa para melhorar ainda. Quando você se coloca nesse lugar, você consegue ouvir mais o outro, porque aquela sua, como que eu posso dizer, não é prepotência, aquela sua segurança em estar sempre certo, em saber tudo, ela já não tá mais ali. Então, consequentemente, você consegue ouvir mais o que o outro está falando. Se eu sei que eu não tô certo o tempo todo e que eu tenho muita coisa para melhorar, eu vou ouvir o Rafael muito mais,
Porque... Ui. Opa! Tamo aqui. Porque com certeza o Rafa tem algo a falar sobre mim, que vai me ajudar, que vai me agregar. Então eu consigo desenvolver mais essa habilidade. E é uma habilidade, tá? 2 psicólogos aqui falando. É uma habilidade. É uma habilidade. Saber ouvir o outro, né? Saber até que ponto, né? Qual é o seu lugar? Qual é o lugar dessa pessoa que tá falando, né? A questão da empatia que a gente fala muito é o quê? Depois, né, a partir desse lugar de humildade mesmo, você se colocar à disposição de tentar enxergar através dos olhos do outro, né? Então, como que esse outro está enxergando essa situação? Ele está enxergando da mesma forma que eu? Será que tem uma outra forma de enxergar essa situação diferente da minha? Entende? Então você começa a desenvolver mais esse dom, esse talento, né, de ouvir o outro, né? Porque aquilo que ele vai te falar ganha uma importância. Então a probabilidade de você absorver isso é muito maior. Show de bola. Vamos ver aqui. É aqui, né? Aham. A Isadora falou, eu tô tentando ler pra poupar só pra você responder. Muito obrigado, vida. Vocês acham bom conversar com a pessoa sobre as coisas no relacionamento antes de começar? Sinalzinho. Isa, olha o dedinho balançando aqui pra você. Tira um print pra você, ó. Exato. E a gente nem teve. Depois, gente, vai ter momento do print aqui. Seglover. Como é que era? Cara, alguém fez uma hashtag sensacional na semana passada, no momento do print. Era Seglover alguma coisa. Não lembro. Mas era envolvendo o print. Daqui a pouco a gente vai parar a live aqui, né, no chat, pra gente tirar um print pra vocês, né, que se quiserem postar lá no story de vocês e marcar a gente, pra gente repostar. Mas respondendo a sua pergunta, além de um joinha, Isa, na verdade, conversar sobre o relacionamento, né, antes de começar é muito importante. Por quê? É antes de começar um relacionamento que você consegue sondar ali coisas que pra você são pontos admiráveis na outra pessoa. Rafa e os seus pontos admiráveis. Repito sempre que possível. Quem não sabe, bota isso aí dentro da cacholinha. Gente, hashtag caderninho, anota. Pontos admiráveis pra você, Isa, dentro do relacionamento. Às vezes a gente fica preso, né? A um ponto assim de, poxa, o que são pontos admiráveis? A pessoa ela tem que ser respeitosa, tem que ser fiel, tem que ser legal com a família. Tá, tudo bem, todo mundo procura isso dentro de um relacionamento. Isso é o básico, vamos dizer. Isso daí é o que todo mundo tem que fazer. Porém, quando eu, Rafa, falo de pontos admiráveis, eu falo de, por exemplo, a pessoa que eu tô me relacionando, poxa, eu acho legal uma pessoa que seja aventureira, que goste de praia. Nossa, Rafa, mas sério, isso é tão superficial. Só que no dia a dia isso vai fazer diferença. Porque no dia a dia é quando eu vou falar assim, vida, vamos na praia dar um mergulho? Ela vai virar pra mim e falar, pô, não gosta de praia. E aí isso pra mim vai ser tipo assim, poxa, cara, eu adoro praia, gosto muito do surf. Pô, como é que eu vou ficar indo pra praia, sei lá, sozinho? Não, e evento, muita coisa também, né? Ai, vamos viajar. Vamos fazer alguma coisa, né? E como que isso vai impactar para uma pessoa que gosta muito? Exato. Entende? Então, o que para você é muito importante? Isso é muito legal de você saber. Aqui, ó, Rafael nem gosta de praia aqui, ó. Ó o quadro que a Joyce me deu aqui, ó. As pranchinhas de surf. Adoro. Rafael surfa. Então, o quanto que é importante para ele ter uma pessoa que gosta também, que vai acompanhar, que eles vão criar várias memórias assim, que vão poder, né, criar os filhotinhos, indo pra praia, vendo o papai surfar. Eu gostei disso. Entende? Então é algo muito importante. Exato.
Respondeu, Isa? Fala aí pra gente. Amanda. O que fazer quando o outro só sabe apontar os erros? Exato. O que acontece? Mudar a nossa reação frente a esse apontamento. Por quê? A pessoa que ela só te aponta os erros, automaticamente a gente tende a fazer o quê? Apontar o erro dela de volta. Responder uma fala ou uma atitude violenta com violência. Pode reparar aí. Pode reparar. Se alguém falar... Obrigado, vida. Se alguém falar assim... você é muito ignorante. E aí, o que você automaticamente tenta falar pra pessoa? Posso responder? O quê? Pode responder. Pergunta pra mim, então. Perguntar não, vou afirmar. Você é muito ignorante, Joyce. E você que não sabe fazer nada direito? Mas e você que nem esquentou um pãozinho pra eu comer hoje de tarde? Para com isso. E aí vocês começam a entrar numa sequência de apontamento de erros um sobre o outro. Quando a gente muda a resposta para essa pergunta ou para essa afirmação, na verdade, você faz que a pessoa reflita sobre aquilo que ela está apontando. Por exemplo, fala que eu sou alguma coisa agora, para você ver como é que eu vou te responder. Ai, vida, você é muito preguiçoso. Quando que você reparou isso? Quando eu te pedi pra lavar a louça, você não lavou. Então você está comentando sobre quando eu não lavei a louça. Então, não lavei a louça por isso. Ou eu vou lavar a louça agora. Muda completamente a maneira como você recebe a informação a partir do momento que você pergunta para a pessoa quando de repente ela percebeu. Por quê? Se ela falar a situação, ela não te coloca uma característica, ela aponta um evento. E aí, Amanda, quando a pessoa aponta os seus erros, você pergunta para ela quando esse erro aconteceu. E aí você vai falar, poxa, realmente isso aconteceu. Ou, não, não foi assim, eu não sou isso. Porque, poxa, eu estava fazendo outra coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não me reconheço nisso que você falou. E a pessoa tem até a capacidade de pensar, verdade, né? Falei besteira. Porque de repente a pessoa aponta o erro porque ela não consegue te entregar essa informação de outra maneira. Só apontando como um erro. Sim. Ótimo, vida. A gente tá cheio de encenações, teatros hoje, né? Exato. Vamos responder mais uma? Vamos responder essa é a da Duda ali que ela tá perguntando. Tá. Meu namoro mudou muito. Será que porque eu já entrei com esse pensamento de que mudaria? Talvez. E ele mudou muito. Você acha que ele mudou muito pra pior? Ou você acha que ele mudou muito pra melhor porque você já pensava que ele mudaria? Talvez, né, pela pergunta, deve ser porque ela acha que mudou pra pior. E ela já imaginava que mudaria pra pior. Exato. Mas se você achava que mudaria pra pior, como foi esse processo pra você de dar esse passo pra entrar no relacionamento? O que te fazia pensar que o relacionamento já iria mudar? Entende? O que sinais aconteciam no relacionamento que te dava isso a entender? E mais ainda, por que isso não foi falado e conversado? Antes. Mas já que não foi falado e conversado antes, tente conversar e falar sobre isso agora. Com certeza. Entende? O quanto antes você falar, melhor. Acho que é muito mais válido você conversar do que você deixar passar e isso. Quais são essas diferenças? Exato. Como que isso afeta, né? Qual atitude você acha que poderia ser tomada, né, no lugar de aquela que te machuca, né? Essa situação que mudou, que você não gosta. Então, realmente ter uma conversa bem aberta, né, sobre isso.
Sensacional essa pergunta. Sensacional essa pergunta. Se a gente ganhasse R$1 para cada vez que falassem isso... ia estar na live assim, Aviãozinho. Ia comprar pipa para as crianças todas da rua. O que meu namorado não gosta de postar fotos? Eu já gosto. Como lidar com essa diferença? Duda, primeiro, você não está sozinha. Muita gente também tem namorados que não postam fotos. Muita gente. Tem até um post que vai sair sobre isso. Cara, verdade. Tem Caraca, um post não pronto. postamos hoje. E ia ser o post de hoje. Sim. Vai ficar pra amanhã. Vai ficar pra amanhã, mas a sua resposta vai acontecer agora. Muita gente tem essa dúvida, tá? E aí, o primeiro ponto, Duda, que eu gosto de levantar é... Por que... Não, entender primeiro. Por quê? Por que que isso é importante pra você? E entender se isso é importante pra ele no mesmo grau que é importante pra você. Entendeu? Por quê? Vou explicar. Primeiro, isso é muito importante pra você? Né? Você já falou. Por que que isso é tão importante? O que isso traz, né? O que isso traz, né? Quais são os seus pensamentos, suas emoções a partir disso? Quais são, né, que a gente fala muito na terapia, as suas crenças? Você acredita que postar uma foto é confirmar um vínculo? Você acha que quando ele posta foto, ele tá falando pro mundo todo que ele tá com você, que ele te ama? Quando ele posta foto, você se sente amada? O que isso significa para você? Em que grau que isso significa, né? Primeira coisa é a gente entender isso. Entendeu? Agora você vai compreender se ele gosta, se isso é importante para ele da mesma forma. Porque às vezes o que a gente percebe é que uma pessoa dá uma importância muito grande e a outra não liga. Por exemplo, o Rafael, quando ele tinha o Instagram dele mesmo, né, pessoal, você não tinha nenhuma foto nossa, não era? Nenhuma. Rafael nunca postou uma foto nossa. Vocês estão me ouvindo aqui? Rafael nunca postou uma foto nossa no Instagram dele. Eu postei uma, que foi no casamento da minha tia. Casamento? No aniversário da minha avó. Tive uma foto que eu postei. Foi no aniversário da minha avó. Então, se postou foi uma foto. E por que isso não foi um problema na nossa relação? Porque pra mim, Joyce, não era tão importante. E eu sabia que não era importante pra ele também. Porque o Instagram, né, vida, que você usava era muito mais pra outras coisas do que, de repente, pra falar sobre a vida, né? Rafael nunca usou o Instagram dele como um marcador de momentos, sabe? Aniversário do fulano, vou postar uma foto. Casamento do ciclano, vou postar uma foto. Ele não tinha esse costume. Então não era uma prática para ele, né? Isso não era importante para ele. Ele nunca foi de mostrar tudo que estava acontecendo da vida dele. E aí, você, Duda, lida postar fotos como uma declaração de amor exposta ao mundo. Contudo, existem outras maneiras, como é que eu posso falar isso de uma maneira bacana? Existem outras maneiras de demonstrar amor. Quais outras maneiras o seu namorado demonstra amor por você, que não seja postando foto? Provavelmente, essa maneira de postar foto é uma que ele não demonstra. Mas talvez, eu não posso afirmar, né, porque eu também não sou você, mas talvez existam outras maneiras de que ele demonstre o amor dele por você. Só que para você, postar foto é tão importante
que isso pra você gera um desconforto de, poxa, ele não posta foto. Mas de repente, às vezes o menino lava, passa, cozinha, manda música, te manda um meme, te marca nos posts da hoje. Se ele não fizer isso, cobra dele. Manda marcar nos posts da hoje. E aí a gente acaba se prendendo a uma questão de, poxa, ele tinha que postar foto, porque pra mim é bacana. Uhum. E aí, então entender isso, né? Será que isso é importante pra ele? Será que isso faz parte, né, do dia a dia dele? Ele costuma postar foto sobre tudo, né? Às vezes é isso, por exemplo... Nem com mãe o cara posta foto. Por exemplo, igual o Rafael, ele não postava foto dele da vida pessoal. Então, eu nunca exigi isso dele, porque eu sabia que pra ele era indiferente isso. Então, como pra mim não era tão importante também, isso não gerou muita discussão. No meu Instagram tem várias fotos nossas. Mas eu nunca cheguei pra ele e falei, poxa, só eu que fico postando foto, você não posta foto nenhuma. Porque eu tinha muito mais o costume de postar foto da minha vida do que o Rafael, entende? E aí, como chegar e falar pra ele isso? Você pode falar vida, mozão, não sei, vidox? Eu já falo vidox. Até as primas da Joyce ficam me zoando, que eu chamo a Joyce de vidox. Eu falo, vida, pra mim, você falando pra ele, eu gosto muito, assim, de postar foto no Instagram. Eu acho que é uma declaração de amor muito bacana. E eu percebo, assim, que você nunca fez. Mas, poxa, é muito legal pra mim. Não que você precise fazer. Mas ele ter conhecimento disso pode fazer com que uma hora ou outra ele faça. Ou pode ser que ele também não faça. Mas ele perceber que você busca e gosta desses tipos de declaração... pode fazer com que ele te faça uma surpresa algum dia, mas não necessariamente que ele comece a postar repetidamente foto com você. Ou que ele demonstre, né, de outras formas. Exato. Porque senão, Duda, também, se isso não for algo muito importante pra ele, isso vai pesar, sabe? Isso vai ser muito mais uma obrigação do que fazer porque ele tá sentindo vontade, porque é algo sincero, entende? Isso se torna muito mais uma obrigação do que um prazer. E aí o Marcola que também falou, né, que inveja também tem rede social. Sim, tem muita gente que pensa, poxa, eu não vou declarar publicamente porque, o pessoal vai ficar olhando meu relacionamento, vai ficar com inveja, enfim. Pode ser também uma das coisas que ele possa pensar. E... cadê? Eu acho que o Alves tinha falado. Nossa, tem muita pergunta. Gente, com certeza a gente não vai conseguir responder todo mundo, tá? Então, quem né, não foi respondido aí de acordo com a live, manda pra gente lá no direct, tá? Manda lá, e aí a gente vai conversando sobre. Como superar os traumas do passado? Não, eu ia falar outra coisa. Obrigada, Duda. Vamos lá. Como superar os traumas do passado? Gente, o seguinte... Terapia. Terapia ajuda muito a superar traumas do passado. Na verdade, mais do que superar, entender esses traumas. Você entender, ter um conhecimento mais amplo sobre isso e como você pode utilizar. Ressignificar. Então, façam terapia, porque é muito importante. E como eu sempre falo, o passado é uma corrente que fica presa no teu pé. Se você tentar andar com uma corrente que está no seu pé e você tentar andar para o futuro, andar para frente, essa corrente vai te apertar e vai machucar seu pé. E aí, você primeiro tem que tentar afrouxar essa corrente, tirar ela, para que você consiga lembrar que existe uma corrente lá, mas não necessariamente ela ainda está presa em você para te machucar. O que eu ia falar é que o Alves, ele mandou várias vezes, né? Ele tá perguntando, ele tá falando que ele fez uma música e queria saber Fiz uma música dedicada à minha ex-namorada, que é a mulher da minha vida. Mas será que para ela... poderá ser uma prova de amor
em como eu a amo verdadeiramente? Então, pode ser que ela enxergue como uma prova de amor. Na verdade, fazer uma música para uma pessoa é uma prova de amor. Contudo, a percepção dela e a reação dela a partir disso, você não consegue ter controle. Depende muito da relação, né? Como que foi essa relação de vocês, né? Como que terminou, por que terminou, como que vocês lidaram com isso, entende? Depende muito do tipo de relação que vocês construíram, né? Se de repente for uma coisa mais tranquila, assim, uma música pode resgatar alguma coisa, mas vai muito disso, do que vocês construíram. Não tem como a gente falar, por isso que eu não te respondi antes, inclusive. Não tem como a gente falar se vai ser suficiente ou não. É muito mais fácil de você entender isso, já que é você que está nessa relação. Você acha que, né, a sua ex, o que você acha que essa música vai significar para ela, baseado em tudo que você já conhece dela? Isso vai ser suficiente? Se não for suficiente, né, há uma abertura para uma volta, né? Há uma abertura para reconsiderar algo que já foi feito? Isso quem vai saber melhor é você. E aí, gente, vamos fazer um momento do print, vida? Vamos. Gente, a gente vai bloquear aqui os comentários pra gente poder fazer um momento bacana aqui de print. Momento do print, momento do print. Como é que tira os comentários? Vida, eu nem lembro, vida. Não sei não. Esqueci total agora. Gente, como é que tira os comentários? Acho que é aqui, ó. Aqui, desativar comentários. Pra poder ficar legal pra vocês. Gente, a gente vai travar aqui num sorriso. Eu já tô. Meu Deus, vida, vai ficar com o maxilar doendo. Fico não. Assim como teve, né, na última live, tirem print aí, posta nos stories sobre a live, o que vocês acharam. Marca a gente pra gente poder repostar vocês logo depois da live, tá bom? Então, todos preparados? Minuto do print. Eu já tô pronta. Tic, tic. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não creio que esse foi tipo. Meu Deus. Junto. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito, 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 muito legal esse momento aqui de compartilhar, né, a nossa vivência, o que a gente estuda, o que a gente contribui, né, e aprende diariamente com vocês, tá bom? Quem tiver, né, as dúvidas e não foi respondida, manda na direct, manda que a gente lá. vai responder. Tá Me bom? fala aqui se foi legal, se vocês curtiram, se agregou pra vocês. Jaque falando que chegou agora, Jaque, vai ficar salva. Tá bom? E olha só, além disso, a gente vai deixar, né, a enquete lá no story para vocês votarem. Vota lá se vocês querem a próxima live de semana que vem sobre ciúme e insegurança. Tá bom? Tá bom, gente. Beijo no coração. Obrigado, fiquem com Deus. E se cuidem. Se cuidem. Tá bom? Então, pra finalizar, coraçãozinho aí no chat, todo mundo, por favor. Coraçãozinho no chat. Pra gente poder fechar, vai. Tchau, gente. Beijo, beijo, beijo. Muito obrigada. Que legal, meu noivo acompanha vocês desde a última. Legal. Ai, legal, Esther, né? Acho que é Esther. Isso aí. Legal, Esther. Obrigada, tá? Pelo carinho. Beijo, gente. Até. Tira um print, vida. Tira o nosso.